Bom, nós vamos ler aqui então em Marcos 4:35, que diz assim, ó. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para a outra margem. E eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se revezavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que perecemos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Olha só. Nós vamos então meditar nesse texto aqui, né? Na verdade, é como a gente sempre fala, né? Sempre quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler, começamos a meditar em alguns textos aqui, principalmente onde narra o que Jesus fez, tem muita coisa que a gente aprende nesses textos aqui. E esse texto aqui me chamou muita atenção, uma coisa interessante, porque a adversidade todos nós temos. A adversidade, ela vem para todo mundo. Ela vem para o grande e para o pequeno, veio para Jesus, né? E olha que Jesus era um camarada que não pecava, então veio o vento contrário para ele. Imagina, né? Alguém talvez estava no barco lá para ele dizer: não, mas eu estou tranquilo, né? Jesus está aqui, nada vai acontecer, né? E lá, quando Jesus estava dormindo, deu um vento contrário. Fala aqui no versículo 37, né? Fala assim: ó, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Significa que estava a ponto de afundar. Estava enchendo d'água, estava a ponto do barco, onde estavam os discípulos de Jesus, e Jesus estava a ponto de afundar o barco. Mas Jesus deu um exemplo muito bom nesse texto aqui. O exemplo bom que eu tirei desse texto aqui foi que Jesus enfrentou o problema na hora da adversidade. Muitas pessoas hoje, muitas pessoas da fé, na hora da adversidade, em vez de enfrentar o problema com seriedade, como Jesus fez aqui, a pessoa se encolhe, muitos até abandonam a fé, muitos até desanimam quando vem o problema. E está agindo errado. Jesus não ensinou isso aqui para nós. Ele ensinou aqui para nós que quando surge o problema, né, nós temos que partir para cima do problema com as armas que ele nos deu. Lembra do texto que nós lemos, de vez em quando a gente lê um texto aqui lá no livro de Coríntios, ele fala assim que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, para destruir as forças contrárias que se levantam contra a nossa vida. Então Jesus aqui deu um exemplo para nós não se intimidar. Lembra que ele falou para os discípulos: por que vocês são tímidos assim, parece que não têm fé? Então, quando surgiu o problema, eles não sabiam como reagir. E aqui Jesus nos deu um exemplo, como nós reagir quando surgiu o problema. Jesus foi para cima do problema, repreendeu aquela força contrária e fala que o mar se acalmou, o vento cessou. Se nós olharmos, irmãos, ali no livro de Atos, nós não vimos uma igreja tímida.
Se você observar ali os apóstolos, o Paulo, o Pedro, todos os apóstolos de Jesus ali, o João, eles tinham intrepidez. Se você observar ali, eles passaram muita luta, passaram muitos desafios. O diabo se levantava de uma maneira muito grande sobre a igreja, ali no livro de Atos. E os apóstolos não se intimidavam. Eles buscavam a Deus, oravam, iam para cima do problema e Deus era com eles. Eu estava lendo outro dia aqui uma passagem que o Paulo falou que teve muitos desafios, muitas dificuldades, muita perseguição, mas de todas o Senhor guardou. Então veja bem, que quando Paulo disse eu combati o bom combate. Se você pegar o dicionário e combater, você está guerreando. Nós poderíamos traduzir essa palavra, Paulo, nós poderíamos traduzir assim, né? Eu guerrei até o final. Eu enfrentei as dificuldades, os desafios, enfrentei as forças do mal até o final. Então eu combati o bom combate. E é assim que nós temos que ser. Lembra daquele texto que Jesus falou que nós temos aqui como peregrinos neste mundo, né? E nós temos o quê? Nós temos adversários, nós temos as forças do mal que, dia após dia, vêm tentar nos intimidar. Mas nós não devemos se deixar ser intimidados pela ação do inimigo. Então, o vento contrário, não é muitas vezes a gente assim, está surgindo o vento contrário que nós não devemos fazer a vontade de Deus. Jesus nunca pecou e veio um vento contrário aqui no mar. Né? E ele enfrentou. Lembra daquele texto lá no livro de João 16, 33, ele fala assim, no mundo você não passar por algumas aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci este mundo. Então ele disse assim, da mesma forma que hoje vocês vão ficar aqui neste mundo, né, eu consegui vencer todos os desafios, todos os obstáculos. Então Jesus estava incentivando nessa palavra de João 16, 33, falando assim, tenham bom ânimo, né? Não fiquem abatidos, não fiquem tristes, porque eu também tive problemas e eu consegui vencer os problemas que surgiram. Então os problemas são vencíveis através da fé de Cristo Jesus. Então, lá no livro de Tiago, acho que eu cliquei aqui, lá no livro de Tiago, eu tenho uma palavra que fala lá no Tiago, capítulo 4, versículo 7, que eu gosto muito da linguagem de hoje, que diz assim, obedeçam a Deus, enfrentam o diabo, e ele fugirá de vós. Então, o que essa palavra está dizendo? Que nós temos que, com certeza, obedecer a Deus como Jesus era obediente, e quando surgir o problema, nós enfrentar o problema com seriedade, nós vamos vencer o problema. Então, irmãos, o Paulo, quando teve aqui nessa terra, ele também nos deu exemplo, né? O Paulo, o Pedro, o João, eles nos deram exemplo, né, que é possível o ser humano vencer, derrubar as barreiras aqui, né? Só que muitas das vezes, irmãos, nós nos encolhemos, nós não fizemos aquilo que Jesus ensinou, deu exemplo. Surge um problema, ficamos todo encolhido, todo retraído. Como diz aqui, ficamos tímidos, né? E o querer de Deus é que eu e você venhamos ser homens valentes, homens de oração, quando surge um problema, em vez de ficar se lamentando, em vez de ficar murmurando, em vez de ficar chorando, aspitando, que diz o gaúcho, enfrentar o problema. Não, existe problema, mas eu vou orar, vou buscar Deus, Deus vai derrotar esse problema, vai mudar a situação. E muda, irmãos. Muda porque a nossa fé que vence o mundo, lembra? A fé vence o mundo. A nossa fé que vai vencer o mundo. E o que é a fé? A fé é colocada em ação, acreditando que existe um Deus que trabalha a favor daqueles que o buscam. Deus trabalha a favor daquela pessoa que busca Ele. Então, se você buscar Deus para a solução dos nossos problemas, Ele vai estar trabalhando a favor de nós. Então, essa palavra aqui, na verdade, a gente já pregou de várias maneiras. Mas hoje, quando eu estava lá no monte meditando sobre ela, né, eu fiquei observando ali como Jesus dava ensinamento, né, mostrando que o ser humano aqui nessa terra,
através da fé, ele pode mudar qualquer situação. Jesus mandou parar o vento, ele mandou parar o mar. Então, se ele fez isso, né, qualquer situação contrária que surgir, nós temos a mesma capacidade de enfrentar e fazer com que cesse aquela tribulação, cesse aquele levantar do inimigo, cesse aquele problema. Isso, a fé faz isso. Lembra que Jesus falou para os discípulos depois? Sabe por que vocês não têm fé? Por que vocês não enfrentaram a situação, não oraram? Né? Ele falou para os discípulos, então, que eles não estavam usando a fé deles. Então, Jesus deu exemplo a eles. Né? Repreendeu o ar, repreendeu o vento, e ali eles aprenderam que eles tinham a mesma capacidade que Jesus tinha. Você e eu temos a mesma capacidade de enfrentar os problemas e vencer. As mesmas que Jesus teve. Lembra que ele falou, então? Vamos abrir lá só para nós ler aqui. João 16, 33. Foi ele que falou isso aqui, olha só. Ele falou que nós vamos vencer. Depois do livro de Lucas, né? João 16, 33. Amém? Diz assim o texto, ó, fala assim, ó. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Significa, se eu venci, vocês vão vencer também. Vocês vão vencer. Então não tem, se o camarada veio para Jesus, né? Se o camarada veio para Jesus, não tem como ser diferente. Vai surgir ventos contrários. Vai surgir ventos contrários. Nós temos que ter uma capacidade, né, através da fé, de vencer esses problemas e derrotá-los em nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus, irmãos, é um nome mais poderoso. Lembra que Jesus falou que ele colocou nós assentados acima dos principados e potestades e dominadores? No sentido espiritual, você está aqui na terra, mas no sentido espiritual, nós estamos acima dos principados, das potestades e dos dominadores. Significa, nós temos uma capacidade grande, então, de enfrentar essas forças contrárias e derrotá-las. No nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Olha só, nós estávamos meditando lá no livro de 1 de Pedro. 1 de Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdote real. Nós somos a nação santa. Nós somos o povo exclusivo de Deus. Então, Deus está esperando que nós devemos, então, reagir quando vem a adversidade. Reagir de jeito? Através da fé, orando, clamando, acreditando que Deus pode reverter aquela situação. Amém? O que Jesus fez ali? Vento, por favor, acalma. Oh Deus, manda esse vento acalmar. Não, ele enfrentou. Hoje nós usamos o nome de Jesus. Né? Ele declarou, acalma-te vento para te mar. Não é o que está escrito aqui? E tudo se fez calmaria. Ele enfrentou, né? Ele tomou posição, ele se posicionou. Quando ele mandou os discípulos ir pregar o Evangelho, ele mandou os discípulos se posicionar. Vocês vão pregar a palavra de Deus, não é no meu nome. Vocês têm uma capacidade, uma autoridade para enfrentar o mal, para enfrentar as enfermidades. Não é o que está escrito lá no livro de João, no livro de Lucas 10. Ele falou assim, enviou os discípulos, né, de 2 em 2, né, e deu a capacidade para eles
para eles derrotar, o adversário derrotar as enfermidades na vida das pessoas. Então, quando ele chamou eu e você, ele está nos dando a mesma capacidade, porque nós somos discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus, eu sou um discípulo de Jesus. Nós temos a mesma capacidade, ele nos chamou e nos capacitou para nós enfrentar as forças do mal, para nós enfrentar os problemas. Então, nós não devemos, irmãos, quando surgir a conta verdade, surgir os problemas, nós não devemos se encolher, ser tímido, como diz ali, nós devemos nos posicionar e saber em quem nós temos crido. O que nós temos crido? Nós temos crido naquele que fez o quê? O céu e a terra. O livro de Coríntios fala que os anjos de Deus estão a serviço da igreja. Então, os anjos de Deus estão a serviço de Deus e Deus. Se nós usarmos nossa fé, nós vamos acionar o exército de Deus vivo e ele vai batalhar por nós. E nós vamos ter vitória. Amém, irmãos? Amém. Então, olha só. Então, Jesus estava nos ensinando como ser valente na hora da adversidade. É usando a nossa fé. Por isso que o texto fala aquele lá, que é um texto que diz assim aqui, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se não tiver fé, não vai agradar a Deus. Porque ele deixou nós aqui nessa terra, nos deu o Espírito Santo para nós andar por fé. Então, sem a fé, sem acreditar, é impossível nós agradar a Deus. E nós não agradando a Deus, nada vai acontecer. Né? Se nós não agradando a Deus, nada vai acontecer. Porque sem fé é impossível agradar a Ele. Amém, irmãos? Amém. Agora, aqui o Beiur, aqui, eu lembro que um dia estava orando no monte, o pai dele, eu estava lá fazendo uma oração junto, e ele se queixando do problema no braço, que ele tinha no braço. Não sei o que houve lá, que ele tinha um problema no braço, tinha uma dor no braço. E não, mas vamos orar. Vamos orar, ungimos com óleo, oramos, na mesma hora a dor saiu. Mas se nós nos posicionamos e não oramos, nada ia acontecer. Eu ir um monte, orou, e ia voltar com a dor no braço. Quando nós nos posicionamos, né, não, vamos fazer uma oração aí. E aí botamos a mão lá, em nome de Jesus Cristo, toda dor, todo mal, vai embora. Repreendeu o vento, repreendeu o mar. Vai embora, dor. E a dor foi embora. Lembra ontem nós estávamos assistindo o episódio ali de Jesus na Record? A sogra do Pedro, né, com febre. Jesus chegou na casa dele e a mulher estava com febre. Jesus fez uma oração e repreendeu a febre. Significa que ele botou a mão na mulher lá e ó, febre, vai embora, sai fora. Ele se posicionava. Como se posicionou aqui no mar e outras vezes que a gente viu tem aqui no Evangelho. Ah, mas era Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Ele veio para exemplo. Se nós agir como ele agiu, nós não vamos agir errado. Daí se eu agir como Jesus agiu, eu vou estar pecando. Então Jesus pecou, né? Entendeu? Então nós temos que agir como ele agiu. Se você, mas Jesus repreendia porque ele era filho de Deus. Não. Nós temos a mesma capacidade de enfrentar, então, essas adversidades sem descontrar. Não te intimida. O diabo quer ver você intimidado, você engolido, você retraído. Agora, a força que você tem destrói essa força do mal. Né? Então, eu sempre digo que, outro dia nós falamos, ontem lá no Processo, que, na verdade, o diabo é um bom marqueteiro. Ele mostra, ele tem o poder de persuadir as pessoas, mostrando uma força que ele não tem. Porque quando alguém está com Jesus, o poder de Jesus é maior que ele. O poder do nome de Jesus é maior que as forças do mal. Amém, irmãos? Então eu e você temos que nem diz os antigos, nós temos cafata e o queijo na mão, né? Para nós vencermos os desafios. Amém? Então aqui Jesus poderia fazer uma oração comum. Deus, claro, não. Então se posicionou. Aquele dia lá no monte nós oramos, pedimos para Deus abençoar, oramos, clamamos, ele convida. E ele cadou no braço. Aí quando nós nos posicionamos, nós não aceitamos esse negócio aqui. Vai embora do castelo. E foi embora. Por quê? Porque Jesus nos capacitou para isso. Os discípulos aqui tinham a mesma capacidade de orar e repreender. Repreendeu o mar. Jesus falou: por que vocês são tímidos, homens de pequena fé? Por que não me deixaram dormir e não fizeram oração, a mesma oração que eu fiz aqui? Amém, irmãos? Amém.
Então, eu quero deixar essa palavra para você, uma palavra de ânimo aí, e assim, irmãos, sabe por que eu prego com muita tranquilidade essa palavra aqui? Porque essa palavra aqui, no dia a dia, surge ventos contrários para mim. E eu vou para cima, eu vou para a oração, para o jejum, já era. E essa é a arma que Deus nos deu. E Jesus falou, então, o Paulo falou, né, lá no livro de 2 Coríntios 10, que as nossas armas são poderosas em Deus. Então, se nós tivermos comunhão com Deus, nós vamos ter as armas à disposição nossa para vencer os desafios. Amém? Amém. Eu pedi para o Deoclésio passar um olhozinho, por favor. Não sei que hora que é agora. Vamos fazer a oração então. Quero fazer agradecimento a Deus por já agradecer Ele, mas ensino de testemunho também. Ontem pela manhã eu estava indo trabalhar e do nada eu estava no carro na minha frente e por muito pouco eu não acabei me machucando. Eu glorifico a Deus, te agradeço, você que também tem sempre orado pela gente, porque eu tenho certeza que foi Deus que me guardou. Eu poderia ter me machucado a mente, eu poderia ter batido nele. Eu freiei e a moto derrapou o pneu da frente e eu fui em direção ao carro e ele do outro lado. Mas graças a Deus eu não machuquei nada, não sofri um arranhão também e a minha moto estacionária também. Glória a Deus. Irmãos, olha só, o que ele falou é muito forte. Olha só, imagina se o camarada se acidentar, quanto transtorno não dá, nem vai novo, trabalho, tem uma vida ativa, né? Imagina o transtorno que dá, bate uma moto dessa, quebra uma perna, ou estraga a moto, vai trabalhar de jeito. Então, realmente, nós podemos aplaudir o Senhor Jesus, né? Forte isso aí, né? Vamos aplaudir a Deus. Amém? A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito. E é assim mesmo, a gente anda por aí, é só Jesus. Se Deus não guardar, né, a casa, em vão tem o sentinela. Amém? Amém? Nós vamos, então ficar de pé, vamos fazer uma oração. Amém? Irmãos, eu quero fazer uma oração por você, depois só eu quero orar por você, amém? Assim, ó, nós estávamos lá no monte orando hoje, eu orei aqui de manhã, jejuamos hoje, vamos jejuar amanhã por você, para que Deus venha agir na tua vida, né? Nós queremos ver Deus agindo na vida das pessoas. Estou orando lá no monte lá para Deus abençoar as pessoas. Estamos guerreando lá para Deus agir. Hoje eu vou orar no monte até dia 20 de dezembro, clamando a Deus lá para Deus agir, para as coisas acontecerem. Quem é que quer impedir as coisas de acontecer? As forças do mal. Mas a oração tem o poder para neutralizar essas forças aí. Amém? Então eu estou orando por todos os irmãos, o pessoal do Procelos, a gente vai sempre orando por vocês, jejuando por vocês. Amém? Para que Deus venha fazer vocês vencedores nessa caminhada. Amém? Amém, irmãos? Então nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração juntos aqui. A pessoa que está em casa, se quiser fazer uma oração com nós, fecha os olhos e ora assim, ó. Fala assim, ó. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu quero aqui nessa noite. Te agradecer. Por essa palavra. De incentivo. Para me enfrentar. Todos os ventos contrários. Que têm surgido e que ainda possam surgir. Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nessa noite me renovar, me fortalecer. E eu quero pedir a Ti perdão
de todos os pecados que eu cometi, com palavras, com pensamentos, com atitudes erradas. Jesus, que o teu sangue venha me lavar do alto da cabeça até a planta dos pés. E que a tua presença venha ser grande sobre a minha vida. Através do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, pode ficar com os olhos fechados. Você vai receber uma oração minha agora. Amém? Senhor, que Deus vai te fortalecer aqui nessa noite. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu me humilho, Pai, aqui, Deus, na tua presença nessa noite. Nós fizemos aqui, Senhor, aquela oração de arrependimento dos nossos erros, dos nossos pecados. Então, que nessa noite o Senhor venha fazer essa pessoa livre da acusação do inimigo, Pai. Livre de toda e qualquer amarra, de toda e qualquer atadura. E é no nome de Jesus Cristo, Pai, que eu bloqueio, eu anulo, eu amarro todos esses espíritos. Todos vocês, demônios, que até aqui amarraram, prenderam a vida dessa pessoa. Ela rejeitou vocês. E amarrados agora eu ordeno que você solta essa pessoa. Sai. Vão embora do caminho dela agora. Essa pessoa passa a ser livre aqui nessa noite. Totalmente livre de toda acusação do adversário. Vem, meu Pai, mais com a tua presença agora, meu Pai. É uma noite, Senhor, para que essa pessoa venha sair daqui, Senhor, abençoada, renovada pelo teu poder. Então, meu Pai, cresça a tua presença, Senhor. Cresça o teu Espírito Santo sobre essa pessoa, sobre cada vida aqui nesta noite. É a tua presença diferencial, Pai, nas nossas vidas. É o teu Espírito Santo sobre as nossas vidas que vai nos fazer forte neste mundo. O Senhor falou, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então venha com a tua presença, para que essa pessoa venha a ser fortalecida aqui com o teu poder. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha encorajar essa pessoa, Pai, nessa noite. Eu não sei o desafio que ela está passando, mas o Senhor conhece o desafio. E nessa noite o Senhor venha dar coragem para ela, dar ânimo para ela. Que o Senhor venha arrancar, Pai, toda a timidez. Que o Senhor venha arrancar, meu Pai, todo o desânimo. Tudo aquilo que impede essa pessoa de reagir contra esse problema, essa dificuldade. Renova, levanta ela aqui nessa noite. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. E desde agora eu já começo a unir a minha fé com a fé dela. Clamando, Pai, para que o Senhor venha agir nesse problema que essa pessoa está passando, nesse vento contrário. Todos vocês, demônios, que têm soprado ventos contrários contra essa pessoa, eu compro a briga dessa pessoa nessa noite. Eu amarro vocês, demônios, e ordeno. Sai. Vão embora agora em nome de Jesus Cristo. Toda a fortaleza, todos os espíritos opressores, demônios, vocês são todos amarrados, eu ordeno. Sai. Vão embora do caminho dessa pessoa agora. Demônios que têm se levantado contra a vida financeira dessa pessoa. Eu amarro vocês, devoradores. E eu ordeno que vocês soltem as finanças. Sai. Vão embora agora em nome de Jesus Cristo. Essa pessoa, meu Pai, que tem uma enfermidade no corpo físico, eu amarro esses espíritos de enfermidades e eu ordeno que você solte essa pessoa. Sai. Vão embora com essas enfermidades agora. Vai saindo todo o mal agora. Em o nome de Jesus Cristo. Os espíritos que têm gerado angústia,
a ansiedade, a inquietude, esses demônios, Pai, que têm tirado a paz na vida dessa pessoa. Eu amarro vocês, demônios. Eu arranco vocês da vida dessa pessoa e eu ordeno que vocês soltem ela agora. Sai, sai, sai. Vão embora. Saiam fora daí agora. Em o nome de Jesus Cristo. Vocês que foram invocados, vocês que foram pagos para destruir a vida dessa pessoa, vocês são amarrados e queimados agora. E eu ordeno que você solte essa pessoa. Vão embora agora. Os espíritos familiares são amarrados aqui. E eu ordeno que você solte essa pessoa. Vão embora agora. Todo mal, solta essa pessoa agora. Em o nome de Jesus Cristo. Pai, vem mais com o teu poder. Vem mais com a tua presença, Pai. É o teu Espírito Santo, meu Pai, agindo aqui nessa noite. Ô Senhor Jesus, o Senhor declarou que está no nosso meio. Então passa, Senhor Jesus. Passa de vida em vida, Senhor. Age segundo a necessidade, meu Senhor, dessa pessoa nessa noite. Essa pessoa, Senhor Jesus, ela veio até a Ti. Ela veio até a Ti, meu Senhor, e o Senhor faz o que ela precisa nessa noite. Age no interior dessa pessoa, Jesus. Arranca aquele mal-estar, Senhor Jesus. Aquela dor que está alojada, que ainda está resistindo, arranca, Senhor Jesus. A dor de cabeça, a dor no corpo, onde há uma enfermidade. Eu peço que o Senhor Jesus passe de vida em vida. Onde havia angústia, Senhor Jesus, arranca e coloca a paz. Coloca, Senhor Jesus, a fé no coração dessa pessoa. Onde havia aquele desânimo, aquele descontentamento, aquela timidez, Senhor Jesus, arranca tudo isso, Senhor Jesus. E bota a tua fé, ânimo novo, levanta a vida dessa pessoa, Senhor Jesus. Dá força para ela, porque a tua presença em nós nos dá força para vencer. Então vem com a tua presença, Senhor Jesus, sobre cada um aqui, meu Senhor. Que essa pessoa talvez já estava jogando a toalha nessa noite, muda isso. Mostra para ela, Senhor Jesus, aqui, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor já destruiu os problemas, as enfermidades, o mal lá naquela cruz. Então, meu Senhor Jesus, vem sobre essa pessoa aqui e abençoa todos aqui, Senhor. Onde quer que ela for, Senhor Jesus, a tua presença cresça sobre a vida dela. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro aqui pelo familiar, dessa pessoa que está aqui, dessa pessoa que está em casa. Eu oro pelos nossos familiares, meu Pai, por todos os nomes que estão naquela caixinha da igreja. Eu peço que o Senhor venha agir lá no familiar dessa pessoa agora. E eu amarro todos vocês, demônios, todos vocês que têm se levantado, trazendo o vício, trazendo a opressão, trazendo a cegueira sobre a nossa família, a enfermidade. Vocês, demônios, estão amarrados agora. E eu ordeno que vocês soltem os familiares. Sai, sai, sai. Vão embora lá da família agora. Em o nome de Jesus Cristo. Pai, vem mais com a tua presença. Senhor, dá-nos um bom retorno para nossas casas, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, eu entrego a Ti, meu Pai, essa consagração que nós realizamos até aqui. E que essa pessoa que aqui está, meu Pai, essa noite, que essa palavra venha estar no coração dela, meu Pai. Aqui o Senhor nos mostrou a capacidade que ela tem de vencer, de fazer com que as coisas mudem na vida dela através da fé. Então, que nessa noite essa fé cresça na vida dela e que ela possa ser diferente daqui para frente. Em o nome de Jesus Cristo.